Olá, uma boa noite para você que está ligado aqui na nossa programação informativa. Jornal do Ônibus começando e começando com muita notícia. Programa agitado nesta sexta-feira. Desde já, as minhas desculpas da gente não ter tido o JO na última quarta. Isso porque eu estava nas ruas fazendo gravações para vocês. E eu não consegui gravar e editar o programa a tempo para vocês. Bom, estamos hoje aqui na sexta-feira com 2 edições do JO para vocês, com bastante notícia e bastante informação do setor rodoviário. Beleza? Bora para as informações? Começando hoje pelo Rio de Janeiro. A Prefeitura da cidade formalizou o contrato de financiamento de R$ 646 milhões para a compra de 270 novos ônibus para o BRT. O contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal é feito com recursos do programa ProTransporte. A nova frota será destinada para os corredores Transbrasil e Transoeste. A Prefeitura pediu e a BID atendeu. Foi feita nos últimos dias a manutenção de 2 dos 3 ônibus elétricos de Volta Redonda no sul do Rio de Janeiro. A Prefeitura da cidade havia enviado com urgência o pedido para a manutenção dos coletivos, já que somente a BID poderia fazer o conserto, por se tratar de peças importadas. Rapidamente, a montadora atendeu a administração municipal e realizou a manutenção dos coletivos que fazem parte do projeto Tarifa Zero. Todos agora estão zero bala e rodando normalmente. Por meio de nota, a BID esclarece que não faltam peças e nem técnicos para a manutenção dos coletivos. Ao receber os chamados da Prefeitura de Volta Redonda, foi agendada uma visita técnica para a avaliação e reparo dos ônibus elétricos. Em menos de 48 horas, a BID atendeu e resolveu a demanda. É importante esclarecer que, anteriormente, a BID já havia constatado em diversas ocasiões a falta de execução de manutenção preventiva por parte da Prefeitura de Volta Redonda. Assim, a administração municipal agiu em desacordo com o previsto em contratos e também no manual do ônibus, fato que aumenta o risco de situações insatisfatórias na operação dos coletivos. Olha, é o seguinte, eu penso assim, a BID fez a parte dela, agora fica a cargo da Prefeitura de Volta Redonda fazer a parte dela também. Até porque não adianta o pessoal da BID ir lá para o Rio e consertar os ônibus e daqui 15 dias eles estarem quebrados de novo por pura incompetência da Prefeitura. Não adianta ficar mandando pedido de urgência, sendo que a própria Prefeitura, a própria administração, não cuida desses ônibus. É necessário que algumas coisas sejam revistas. Ainda falando de ônibus elétricos, a SP Trans iniciou a fase final dos testes do Marco Polo Ative Integral para operação em São Paulo. São 2 versões a serem homologadas na cidade, o E-Básico e o E-Padrão. A SP Trans diz que é importante essa homologação porque ela serve de modelo para outras cidades. Em âmbito nacional, o modelo já está homologado. Porém, cada município tem suas regras e, claro, existem exceções. Para a homologação na capital paulista, testes de desempenho operacional, energético, segurança, frenagem, direção, consumo e regeneração da bateria vão ser feitos com o modelo. Também vão ser feitas análises das documentações do fabricante e também de fornecedores, e a adequação dos modelos às normas de engenharia e segurança. Os testes ocorrem na linha 6030/10, usina Campus 1, terminal Santo Amaro. É um trecho de 30 quilômetros. A Marco Polo espera que até o último trimestre do ano, os operadores de ônibus comprem o modelo e o coloquem em operação nas ruas da cidade. Na fábrica de Caxias do Sul, os testes e a visita técnica foram bem-sucedidos, sobrando apenas os testes práticos na capital paulista. Para a SP Trans,
Os modelos estão de acordo com os padrões técnicos estabelecidos no Manual dos Veículos. Olha, tomara a Deus que o Ative seja aprovado em São Paulo. É necessário que alguém consiga adentrar a esse império que a Caio impôs na capital paulista. E olha, esse modelo talvez não chegue nas grandes empresas, como Sambaíba, Campo Belo, Via Sudeste, etc. Mas nas cooperativas, nas antigas cooperativas, ele pode chegar e fazer a diferença por São Paulo. A Prefeitura de Curitiba, junto da Aviação Cidade Sorriso, começou os testes técnicos com o ônibus 100% elétrico da Volvo. O coletivo faz parte do programa de descarbonização da frota do transporte público da cidade. A apresentação aconteceu na última terça-feira, no Parque Barigui, na presença do prefeito Rafael Greca e de outras autoridades. O ônibus que estará circulando pela cidade utiliza a carroceria da Marco Polo, do modelo Ative, e tem o chassi Volvo do modelo BZL. Com fábrica na cidade industrial de Curitiba, a Volvo anunciou um investimento de 250 milhões de reais para a produção dos primeiros ônibus elétricos. A montadora espera gerar mais empregos com a eletromobilidade. O prefeito disse em entrevista que é um orgulho para Curitiba ter a fábrica da Volvo na cidade, contribuindo para a história do desenvolvimento e parcerias em soluções de mobilidade. Segundo ele, Curitiba está empenhada com muito entusiasmo em promover a descarbonização. Os ônibus elétricos, não poluentes, são o futuro do transporte coletivo na nossa cidade. O presidente da Volvo na América Latina, André Marques, disse que Curitiba é onde fica a fábrica e a sede da empresa no continente. A fabricante tem uma longa parceria no desenvolvimento de ônibus para o sistema de transporte de passageiros, que virou referência no mundo de BRT, com os articulados e biarticulados Volvo. Seguiremos no mesmo caminho bem-sucedido, e em breve teremos ônibus elétricos em produção em Curitiba. A capital do Paraná tem como meta ter 30% de sua frota com ônibus elétricos até 2030. O percentual deve atingir 100% até 2050. A iniciativa é boa, super boa, inteligentíssima. E ao contrário de São Paulo, estão fazendo a troca de ônibus diesel para elétrico de uma forma devagar, tranquila e aos poucos. Lá na capital paulista estão colocando a carroça na frente dos bois, fazendo tudo da maneira mais doida possível, atropelando todo mundo, né? Aquela bagunça que vocês já viram aqui no canal. Em Curitiba não. Estão indo de pouquinho em pouquinho, de escala em escala, e até 2050 espera-se que a frota seja 100% elétrica. E existe uma informação de que em breve Curitiba deve receber 70 ônibus elétricos. Vamos aguardar as próximas novidades. E novas informações você confere aqui no nosso canal. A linha Turismo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trocou seus tradicionais ônibus de 2 andares, com vistas panorâmicas, por veículos de piso único e mais baixos. Desde a última terça-feira, um ônibus adaptado da empresa Turisilva está operando pelo serviço turístico da cidade. O coletivo é todo aberto e tem o intuito de possibilitar uma visão 360. Ele possui 57 poltronas e teto panorâmico. Em dias de chuva, o passeio não ficará comprometido. Vários pontos turísticos da capital gaúcha estampam o veículo, além da frase: Porto Alegre, a capital do churrasco. A linha Turismo da cidade funciona todos os dias, em períodos da manhã, na hora do almoço e à tarde. As saídas ocorrem no Armazém B3, do Cais do Porto,
e os ingressos podem ser adquiridos no site da Prefeitura, na bilheteria ou no local de embarque. O governo federal publicou o edital para o cadastramento de modelos de 16,3 mil ônibus, que serão disponibilizados para o programa Caminho da Escola. A publicação foi feita no Diário Oficial da União. A quantidade é de 4,9 mil ônibus a mais do que o esperado inicialmente. A nova licitação do programa deve envolver aproximadamente 1,5 bilhão de reais. A abertura das propostas vai ser feita no dia 12 de setembro. O volume é quase 3 vezes maior que o registrado nos últimos 3 anos, o que vai compensar o fato de 2020 não ter ocorrido leilão por causa da pandemia. Deve acontecer também o equilíbrio das aquisições de 2022, que foram em número reduzido. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, um panorama da BBF no último fim de semana e uma nova parceria nas estradas. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. A gente volta já, é um instante só, não saia daí. Funcionários do extinto consórcio Salvador Norte realizaram um protesto na capital baiana. Os funcionários foram dispensados em meio à pandemia de Covid-19 e pedem o pagamento da rescisão dos contratos. O CSN fechou suas portas após a decretação de falência. Notícia boa para o pessoal de Petrópolis, na região serrana do Rio. A linha 431 Pedro Ivo retornou nesta semana. Na Baixada Fluminense, a Tinguá vai operar a linha 702B, Austin Mercado São Sebastião. Inclusive, falando de Tinguá, a linha Miguel Couto Central está recebendo só mulheres em alguns horários. Já o Detro concedeu ao Grupo Guanabara, através da Normand, a operação de linhas intermunicipais e turismos no estado. Na capital, a estação Pontal do BRT foi reaberta. O espaço passou por uma revitalização. Além da reabertura dessa estação, a MobRio informou que o BRT terá publicidade nos ônibus. Vidros traseiros e parte das laterais vão receber as propagandas. Outra informação do BRT é um reforço que vai acontecer na frota durante a Bienal do Livro. Mais ônibus vão estar rodando. Além disso, vai haver também uma linha especial, a SE010, que vai ligar o terminal Paulo da Portela até o terminal Recreio. A Prefeitura de Maringá, no Paraná, realizou uma pesquisa sobre o transporte coletivo. O intuito foi ouvir as principais demandas da população em relação ao serviço prestado na cidade. Agentes da Agência Maringaense de Regulação estiveram essa semana no terminal intermodal, ouvindo as pessoas e suas principais demandas. O balanço da pesquisa vai ser finalizado e enviado para a Prefeitura e para a TCCC. A tarifa do transporte coletivo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, subiu. O valor que estava em R$ 5,00 sobe para R$ 6,00. Enquanto em alguns lugares a passagem sobe, em outros o valor desce. Em Salto, no estado de São Paulo, a tarifa caiu de R$ 4,20 para R$ 3,80. Para os estudantes, o passe sai por apenas R$ 1,90. Já o Vale Transporte permanece em R$ 4,20. Na capital paulista, os motoristas de ônibus da cidade andam meio imprudentes. Somente nos 7 primeiros meses do ano, a SP Trans registrou a ocorrência de 176 mil multas, um gasto de R$ 38 milhões. Em 2019, no mesmo período, foram apenas 100 mil multas. A Prefeitura de Belo Horizonte, lá em Minas, recolheu 11 ônibus de circulação após operações de fiscalização. 459 autuações foram feitas. Ao todo, 1.022 veículos
foram vistoriados. Essas foram as principais informações em manchete desta edição. Hora da gente falar de emprego aqui no canal. Você que quer trabalhar com ônibus, é a sua chance. A Aviação Reginas do Rio de Janeiro está com vagas abertas para motoristas. Como requisito, a empresa pede apenas experiência de no mínimo 2 anos na função. Currículos no e-mail contato@reginas.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp DDD 21 99808-2678. Só lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só será obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! A BBF no último fim de semana foi um sucesso. Recorde de público e de ônibus. Milhares de pessoas foram até Barueri prestigiar o evento e tiveram a chance de conhecer e visitar pelo menos 120 ônibus, entre históricos e modernos. O evento, que é realizado todos os anos, volta a ser realizado no ano que vem, e se espera um novo recorde de público e de ônibus expostos. Neste ano, quem foi ao evento viu a evolução dos transportes, passando pela aviação Itapemirim, os flechas da aviação Cometa, alguns ônibus importados, ônibus rodoviários de alto padrão, luxo e tecnologia, ônibus urbanos que marcaram época e coletivos que fazem a diferença hoje no dia a dia. Foi um evento muito legal e, acima de tudo, especial, até também para cultivar novas amizades. Quem foi, quer repetir a dose no ano que vem. Já que falamos de BBF, vocês lembram daquela reportagem que mostramos aqui no JO sobre um processo que a SP Trans moveu contra um colecionador de ônibus, por ele usar o nome da CMTC? Pois bem, a proibição da SP Trans do uso do nome virou motivo de piada lá na BBF. Um adesivo com as letras CCMC foram postas em cima do CMTC. A Companhia dos Cachaceiros de Mogi das Cruzes foi um dos marcos do evento. Esse ônibus apareceu numa reportagem de 40 anos do SPTV da TV Globo e virou um dos alvos da SP Trans, que disse que o nome CMTC não poderia ser usado, alegando que poderia induzir as pessoas ao erro e que a marca não pertence ao dono do ônibus, e sim à Prefeitura de São Paulo. Confirmando um boato que trouxemos aqui há um tempo atrás, a Aviação União Santa Cruz anunciou a compra do Expresso Palmares no Rio Grande do Sul. A partir de agora, a VUSC aumenta sua área de atuação. A Palmares opera desde 1953, no município de Palmares do Sul, atendendo 25 linhas e passando por 19 municípios da região. A companhia também operava linhas de transporte escolar e turismo. O valor da transação não foi informado. A União Santa Cruz atua desde 1956, tendo 400 funcionários e uma frota de 140 ônibus. Mais uma parceria no trecho. O aplicativo Gipsy do Grupo Guanabara firmou uma parceria com a Wimob do Grupo JCA. A partir do dia 1º de outubro, pelo sistema, haverá partidas de São Paulo para o Rio de Janeiro, Florianópolis, Balneário Camboriú, Londrina e Maringá. A Wimob, através da Catarinense, já opera essas ligações. As rotas e a venda de passagens já estão disponíveis no site e no aplicativo. É interessante, vermos essas parcerias que o JCA tem firmado. Primeiro foi a Águia Branca e agora o Grupo Guanabara. Será que teremos mais novidades em breve? Aguardaremos. Mas que chama atenção, com certeza chama. Tem parceria na Flixbus também.
Depois da Catedral, foi a vez da startup firmar uma parceria com a Aviação Esmeralda para a operação de algumas linhas de ônibus. Tomara que dê certo, até porque a Esmeralda é uma empresa não tão forte assim no segmento de ônibus. A Flix pode dar um up nela e fazer os serviços melhorarem. A Aviação Garcia está com novidades em sua frota. Até esses dias atrás, na frota de DDs, somente os G8 tinham a pintura grafite. Mas isso mudou. A empresa repintou o seu primeiro New G7 com essa identidade visual. Equipado com o serviço cabine e cama, o carro tem carroceria da Marco Polo, do modelo Paradiso New G7 1800DD, com chassi Mercedes-Benz O500RS-DD. Ele é ano 2018-2019. Assim, é bacana, é válida a ideia deles pintarem esse carro no grafite. Mas chama a atenção o fato que esse carro não vai rodar nem 3 anos pela empresa. Logo, logo ele vai ser desativado. E assim, o foco da Garcia é padronizar sua frota com o G8. Esse G7 vai rodar bastante, mas assim, nem tanto como muitos imaginam. Também no Paraná, o Grupo Comporte fez mudanças no Expresso Maringá. Pela primeira vez, um carro da empresa recebeu a plotagem da Mobfácil, plataforma de venda de passagens do grupo. Olha, para falar a verdade, eu achei bem estranha essa plotagem no Expresso Maringá. Sei lá, não casou legal não. Pega o Guanabara e tomba. Um Marco Polo G8DD da Guanabara quase tombou em Brasília no último fim de semana. O veículo vinha em alta velocidade e, ao tentar fazer uma curva, o carro quase tombou. Dá até para escutar o barulho do para-choque batendo no meio-fio da calçada. No momento chovia bastante e a pista estava molhada. Só tenho uma coisa a dizer: quanta irresponsabilidade desse motorista. Rapaz, mais um pouquinho esse carro vira e tomba ali na avenida. Complicadíssimo. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, a venda da Aviação Palmares para a Aviação União Santa Cruz é boa? Sim ou não? Respondam aqui nos comentários e também a nossa enquete lá na aba Comunidade. Em relação àquela enquete da Catedral com a Flixbus, o pessoal pelo jeito tá achando que vai dar certo sim, a parceria das duas. Show de bola! Seguindo aqui no Jornal do Ônibus, a gente fala agora de Itapemirim. A Justiça determinou que a Urbis de Curitiba libere para a nova Itapemirim Suzantur os guichês que eram usados no passado pela Itapemirim Caiçara na rodoferroviária de Curitiba. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje a Suzantur já opera no local, mas não conseguia usufruir de todos os espaços. Ao todo são 4 guichês, e a Suzantur só poderia usar um deles. A Urbis, em primeira instância, havia recorrido da decisão e obteve decisão para o fornecimento de guichês, mas não necessariamente os mesmos. A Suzantur recorreu e afirmava que a devolução dos guichês havia sido feita sem a permissão da Justiça, ainda quando a Itapemirim estava sendo gerida pela Transconsult. A Suzantur também argumentou que a decisão de falência e posteriormente o arrendamento determinou que em todo o país as mesmas estruturas seriam destinadas para a Suzantur, o que inclui os guichês. Também foi alegado risco econômico com a mudança dos guichês. Na nova decisão, a Justiça acatou os pedidos da Suzantur. Ainda falando de guichês, a Suzantur conseguiu recuperar o guichê 352 do terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. Com a decretação de falência da Itapemirim, o espaço estava sendo usado pela Aviação Águia Branca, que atendeu uma decisão da Justiça e concedeu espaço para a nova Itapemirim. A disputa judicial entre as duas empresas também envolvia a Socicam,
que administra o espaço. A documentação vai ser formalizada e em até um mês o local vai ficar disponível para a Suzantur. Enquanto houveram essas liberações em São Paulo e Curitiba, segue um impasse no Espírito Santo. A Ercisa, que administra o terminal rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim, não atendeu às decisões da Justiça em não liberar o espaço para a Suzantur. Atualmente, a nova Itapemirim consegue usar as plataformas do local, mas infelizmente não consegue fazer a venda de passagens. A Ercisa, até o momento, não se manifestou, e a EXM Partners, que administra a falência da ITA, segue à frente do caso. Seguimos falando de Itapemirim, mas não da nova, e sim da antiga. O complexo rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, vai ser leiloado. A Justiça de São Paulo publicou uma manifestação da EXM Partners sobre um dos maiores patrimônios do conglomerado. Segundo a manifestação, a respeito de gastos relativos ao Platô 3, a administradora pontuou que o leilão do complexo foi realizado, mas em seguida foi suspenso por ordem judicial. O bem foi avaliado em torno de 115 milhões de reais. No posicionamento, a EXM diz que após manifestação dos credores, Ministério Público e demais interessados legítimos, a venda do referido ativo pode ser feita em um curto espaço de tempo e acrescenta que não há impeditivo para a alienação do respectivo imóvel. Seguimos acompanhando o caso Itapemirim e vendo os desdobramentos. Hoje foi um dia de vitórias para a Suzantur, né? Conseguindo guichês em 2 rodoviárias importantes e brigando para conseguir o guichê lá em Cachoeiro. Já na antiga Itapemirim, o leilão parece que está chegando. E está chegando firme e com bastante coisa para ser leiloada. Esse leilão promete e vai traçar o futuro da Itapemirim. O Tribunal de Justiça da Paraíba, através da 2ª Câmara Especializada Civil, manteve a sentença condenando a empresa Expresso Guanabara ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 mil. A ação é decorrente da morte por asfixia de um cachorro da raça Bulldog francês durante a viagem de Souza para João Pessoa. A relatora do processo foi a desembargadora Agamenilde Dias. Os autores da ação alegam que foram impedidos de transportar o animal no interior do ônibus, sendo instruídos a acomodá-lo na parte inferior do coletivo. Essa condição, contudo, resultou no falecimento do animal. A ação tramitou na comarca de Souza. Na sentença, o juiz José Normando Fernandes entendeu que restou comprovado o dano moral em razão da negligência da empresa. O magistrado diz no processo que a Expresso Guanabara deveria ter entregue o animal em perfeito estado, assim como o recebeu. As partes viajaram com o animal de estimação em local diverso do pretendido, sendo este acomodado no bagageiro do ônibus, em sobreaquecimento. Ademais, existe a comprovação do dano sofrido, pois o referido animal chegou ao destino sem vida. Conforme a relatora do processo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, eis que pelos autos consta que os promoventes cumpriram as recomendações da empresa em colocar o animal de estimação na parte inferior do veículo, situação que ocasionou a morte do animal, devido ao superaquecimento do local. A relatora acrescentou que o fato ocorreu devido à maneira como o animal foi transportado, estabelecendo, assim, um claro nexo causal entre a conduta da empresa e o resultado prejudicial, o que justifica a responsabilização civil. À decisão cabe recurso. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor do Tocantins autuou a empresa Tocantins Transportes por não emitir passagens gratuitas para policiais militares. A companhia já havia sido notificada anteriormente. Na última quarta-feira, dia 23,
Um PM solicitou a gratuidade para uma linha que ligaria Araguatins até Palmas, o que foi negado pela empresa, o que gerou para ela mesma um boletim de ocorrência e uma reclamação no PROCON. Após a ação da superintendência, a passagem gratuita foi emitida para o policial. A Lei 4.219 de 2023 estabelece que a gratuidade no transporte público é obrigatória para policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais e agentes socioeducativos. Tocantins, se lascou e se lascou bonito. É lei, tem que seguir, não tem conversa. E antes da gente encerrar esta edição, uma última notícia. A Agência Estadual de Regulação do Mato Grosso do Sul alertou que ônibus de fretamento e ônibus de aplicativo não podem operar linhas de transporte rodoviário intermunicipal no estado. Desde novembro de 2022, qualquer operação desta espécie é considerada clandestina. Fica a dica. Assim a gente termina o Jornal do Ônibus de hoje. Muito obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e, claro, compartilhe. Ainda hoje aqui no canal, você confere uma segunda edição do Jornal do Ônibus, com mais informações para você. E amanhã, sábado, tem o Expresso Alerta e mais uma edição do JU. Notícia e informação é o que não falta por aqui. A gente se vê amanhã. Boa noite.